Olá pessoal, hoje eu gostaria de gravar alguns vídeos falando sobre o Salmo 119. É um salmo muito grande, né? Ele tem mais de 150 versículos, mas é um salmo assim, que ensina muito para nós o amor à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, aos juízos de Deus, aos decretos de Deus. Ele vai usar várias vezes durante esse salmo a palavra da lei, a palavra como sendo a fonte da riqueza, como sendo algo mais puro do que o ouro, mais valioso do que a prata e o ouro. Ele vai falar assim várias coisas sobre a palavra de Deus, de uma pessoa, de um salmista que tem prazer na lei do Senhor. Então isso nos inspira muito, traz para nós uma grande reflexão de como também nós devemos amar a palavra de Deus e tudo que diz respeito a Deus. Então ele começa assim dizendo, porque o Salmo 119, na verdade, ele foi dividido, né? Ele é dividido aí, um salmo acróstico, né? Quer dizer assim, que ele foi dividido por letras do alfabeto hebraico. Então eu dividi conforme esse alfabeto, então, e eu vou começar aqui do versículo 1 até o versículo 16, e eu vou lendo algumas coisas e vou falando para vocês. Então o texto começa dizendo assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então aqui a gente já aprende, né, que a verdadeira felicidade não está nas circunstâncias, mas está sim no andar na vontade de Deus. Então, e aqui já ensina para nós algo muito valioso, muito grandioso para nós, porque a palavra bem-aventurado, ela quer dizer feliz. Então, feliz é a pessoa que anda dessa forma que ele está descrevendo aqui. Então, quando a gente fala também de bem-aventurado, felicidade, a gente fala de plenitude, porque todos nós buscamos a felicidade, todos nós queremos ser felizes. Então, aqui há a fonte da felicidade. De uma felicidade que nasce o quê? Não de circunstâncias, mas de uma consciência tranquila, de um coração aí alinhado com a vontade de Deus. Depois ele deixa claro também que essa felicidade, ela está ligada a quê? Aqueles que guardam e buscam de todo o coração. Então, não é uma obediência superficial, uma obediência momentânea, mas é algo que a gente guarda e que a gente vive. Depois ele continua, né? Dizendo que esses não praticam a iniquidade e andam nos caminhos do Senhor. Então isso mostra que a obediência não é uma obediência teórica, não é um saber que nós olhamos para a palavra de Deus e nós conhecemos a palavra, mas é algo assim prático, é algo que transforma comportamento, é algo que transforma escolhas, atitudes na nossa vida. Se eu estou escolhendo algo que contradiz a vontade de Deus, que contradiz a palavra de Deus, eu preciso estar alinhado, porque senão eu estou vivendo só na teoria. Em seguida, então, ele reconhece que Deus ordenou os seus mandamentos para que fossem cumpridos à risca. Então, existe aqui uma consciência dessa santidade também e dessa seriedade aí na palavra de Deus, né? Depois ele fala algo assim bem humano e bem profundo para as nossas vidas, porque o que é interessante assim na Bíblia é que a Bíblia ela foi escrita por pessoas humanas, mas inspiradas pelo poder do Espírito Santo. Então são pessoas assim que viveram tudo isso que está escrito aqui. Então são pessoas semelhantes a nós. Então por isso que tem essa veracidade toda e tanto fala aos nossos corações. E ele continua dizendo aí no Salmo: tomara sejam firmes os meus passos. Então ele reconhece aqui que deseja obedecer, mas ele precisa dessa firmeza, porque ele diz: tomara sejam firmes os meus passos. Então isso ensina pra gente que a vida espiritual, ela exige dependência de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos desse alinhamento e dessa constância com Deus, porque para que os nossos passos então sejam firmes. Não basta saber, né, o que é certo, mas a gente precisa que Deus sustente os nossos passos então nos nossos caminhos.
Eu digo isso porque, olha, o versículo aqui, na verdade, está dizendo isso, e eu me lembro, assim, que às vezes a gente está andando, né, até no caminho certo, mas tantas coisas acontecem ao nosso redor que faz com que a gente seja tentado a desviar o caminho. Talvez uma mentira, talvez uma enganação, talvez em fazer algo errado, talvez se corrompendo com algumas coisas, traindo algumas amizades. Então, isso tudo vem trazendo uma reflexão para nós, para que Deus então esteja firmando os nossos passos. Para que isso aconteça, é necessário uma busca diária na palavra de Deus e em oração. Daí ele diz também, né, que assim não terá do que se envergonhar quando considerar os mandamentos. Então a obediência, ela gera então essa dependência, né, e também não vergonha para o próprio evangelho também. Depois ele promete render graças com integridade de coração quando aprender os retos juízos do Senhor e declara que cumprirá os decretos. Mas ele termina aí com um clamor aí no versículo que a gente vê aqui, dizendo assim, não me desampares jamais. Então aqui a gente vê que até o compromisso espiritual precisa estar sustentado pela graça de Deus. Na verdade é aquilo que eu acabei de falar para vocês, que é a questão da dependência mesmo de Deus. Depois ele vem no versículo aí 9, já estou no 9, ele fala assim que é uma pergunta, né? Ele diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então a resposta aqui é direta, porque ele pergunta e já responde. Então ele diz assim, o jovem, né? Como que ele poderá guardar o seu caminho? Então ele responde dizendo, observando segundo a tua palavra. Então a pureza não é fruto apenas de uma força de vontade. Eu vou vou decidir assim e vou fazer as coisas da minha cabeça. Não, ela tem um alinhamento constante com a palavra de Deus. Eu sei que quando a gente fala em palavra de Deus, as pessoas pensam que a palavra de Deus não tem mais valor hoje, não é? Porque as pessoas não seguem, só segue aquele que é cristão mesmo, verdadeiro, porque as pessoas não seguem a palavra de Deus. Mas ela é verídica. A palavra de Deus, ela é diferente dos livros que a gente lê. Eu leio aí muitos livros por causa da faculdade, já li antes da faculdade também muitos livros, mas os livros passam. Os livros ensinam algumas coisas pra gente, mas eles passam. A palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus, ela permanece eternamente. Se eu pegar a palavra de Deus hoje e refizer a palavra de Deus, ela não terá valor. Porque a palavra de Deus, ela só tem valor, ela só transforma corações, ela faz milagres, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Entende a diferença? Então não adianta você pegar a Bíblia e querer reformular, porque não vai dar certo. E depois ele diz assim, ele afirma, né, faz uma afirmação dizendo assim, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Então, perceba assim que mesmo buscando de todo o coração, ele pede essa ajuda para Deus para não se desviar, né, desses mandamentos e desse caminho. Então, isso revela uma humildade do salmista, revela essa dependência de não se considerar uma pessoa autossuficiente. E aí ele declara, guardo no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Então, esse guardar no coração as palavras para não pecar, significa o quê? Que você está lendo, conhecendo a palavra de Deus, para que quando você chegar num lugar e que você for tentado a fazer coisas que não condiz, você tem a palavra guardada, você sabe o que é certo e o que é errado. E outras coisas também, a gente pode citar de exemplo, coisas que nos tentam, que vai fazer a gente desviar do caminho, que vai fazer a gente trair as pessoas, mentir, sabe, adulterar aí coisas, sei lá, às vezes eu cito um exemplo chulo aqui, né, mas você vai no supermercado, a pessoa do caixa não passou ali um item, você fala, vou ficar quietinho porque eu já não tô com pouco dinheiro mesmo. Não, tá errado, vai lá e mostra pra ela, olha, você esqueceu de passar isso aqui. Esses dias eu cheguei aqui no supermercado Tropical e eu peguei uma banana prata. A banana prata, vocês sabem que é mais cara do que a nanica, né? E a hora que o rapazinho foi pesar, ele pesou a banana nanica. Eu vi.
Eu vi, eu fiquei tentada, na verdade, eu fiquei quieta. Fiquei tentada, eu sou humana. Mas na hora eu falei para ele, falei, moço, essa banana não é nanica, é prata. Então, são coisas assim que a gente precisa meditar no dia a dia. Essa palavra precisa trazer transformação no nosso comportamento, nas nossas atitudes. O segredo da vitória está aqui nesse salmo, gente. A verdadeira felicidade, quer encontrar felicidade? É o que está escrito aqui. Então, o salmista bendiz o Senhor e pede depois, ensina-me. A gente vai ver que a palavra ensinar, vivifica, ela está assim totalmente, toda hora descrita nesse salmo. Então ele diz, né? Ensina-me os teus decretos, os teus preceitos. Então ele entende que conhecer a Deus é um processo aí contínuo de aprendizado. Não é porque eu li, que eu aprendi hoje, não é porque eu fui lá e falei da banana para o rapaz que eu não preciso. Entende? Eu vou ter sempre essa constância no agir, no comportamento, nas atitudes, sempre. É um aprendizado contínuo. Porque outras vezes vou ser tentada a fazer isso de novo. E você também que está me ouvindo, você vai se lembrar aí na sua trajetória quantas coisas já passaram aí pela sua vida. Depois ele afirma que narra com os lábios, né, os juízos da boca de Deus, ou seja, ele não apenas guarda no coração, mas ele também proclama esses juízos de Deus. Então há coerência entre a vida dele interior e essa vida exterior. Então, e ele declara depois algo muito profundo que é: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então percebam aqui que há mais alegria para o salmista, há um regozijo com os caminhos e os testemunhos de Deus do que com riquezas materiais. Então aí ele faz uma comparação aqui que para alguns pode falar, nossa, que absurdo, não é? Mas olha a ideia e o que o salmista está passando para nós, o que tem mais valor na vida. Então aqui a gente vê uma inversão de valores mesmo, né? A alegria dele está não no acúmulo de materiais, de bens materiais, mas nessa direção então de Deus para a sua própria vida, porque ele decide meditar então nos preceitos e respeitar essas veredas de Deus também. E aqui terminando então, a gente vê que desde o início aí do Salmo 119, nos ensina que a vida espiritual, né, madura, ela nasce assim, de 3 pilares, na verdade, que a gente viu até aqui. Então, quais são os pilares que representam para nós nesse início de Salmo 119? O amor pela palavra, que a gente vê isso muito nítido na linguagem do salmista. A dependência dele de Deus, porque ele fala para Deus firmar os passos dele, né? Então a gente vê assim que ele não é autossuficiente, ele acha que ele não precisa de Deus, não precisa de ninguém. E a decisão, então, consciente de obedecer, porque essa consciência que ele tem não é uma obrigação, mas é um prazer. Ele faz isso com prazer, com alegria, em obedecer a palavra de Deus. Então, não é uma perfeição automática, né? É um compromisso diário que é sustentado aí pela graça de Deus. E a gente viu aqui nesse início de Salmo também que a felicidade verdadeira não está em fazer aquilo que a gente quer, mas em andar nos caminhos que Deus estabeleceu. As pessoas pensam assim, quem não conhece a palavra de Deus, pensa que aquele que está andando de acordo com a palavra, ele é escravo. Mas a verdade a pessoa é ao contrário, a pessoa é liberta, porque Deus traz essa liberdade e essa felicidade. Amanhã vou falar então para vocês um pouco mais sobre esse salmo no segundo bloco, então que eu dividi por blocos. Esse foi o primeiro. Que Deus abençoe a sua vida.